Desde o seu lançamento lá em 1984, a adaptação de Duna por David Lynch, muita gente dizia que Duna era um caso de obra inadaptável. Era um caso de uma coisa que não teria como trazer esse universo, esses personagens com coesão e com investimento também necessário e a loucura necessária dessa história para que fosse um sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público, bilheteria, que unisse todo mundo para ir no cinema. Mas estamos aqui em 2024 e a profecia foi quebrada. Pelo visto, agora nós temos realmente, não só juntando Duna 1 com Duna 2, a adaptação que o tamanho de Duna merece, né? Duna é essa história que inspirou Star Wars e outras grandes ficções científicas ao longo do tempo. E é uma adaptação histórica que merece também um filme histórico. E é o caso de Duna Parte 2, que a gente vai falar aqui com e sem spoilers aqui pra você também. Primeiro pra recomendar e depois pra falar coisas que acontecem realmente na história e nossa opinião. Depois dessa vinheta maravilhosa. Vem comigo. Mas antes da gente falar sobre Duna Parte 2, dirigida aí por Denis Villeneuve, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Millennial Pop. E se você quiser, né, ajudar... Dê uma poção de vida para o Millennial Pop. Dê uma água de vida pro Millennial Pop, dê um pouco dessa especiaria que é o seu like. Faça parte da profecia que o canal vai ser gigante. É isso aí. Ajuda aqui o canal, dá like, compartilha, se inscreve e comenta a sua opinião sobre Duna 2. Duna Parte 2, na verdade, né? Você é um daqueles emocionados que estão dizendo que Duna é o grande feito científico, né? De ficção científica do nosso tempo? Ou você tá mais cauteloso com relação à história, você não gostou tanto? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Primeiro eu queria fazer essa parte sem spoilers do filme, né? Que vai acabar em 1 segundo. Vai ver Duna 2. É isso, né? No fim das contas, não tem muito o que Duna 2 adicionar. pra mim é um acontecimento. É uma coisa que a gente não costuma ver tanto no ramo da ficção científica, né? A gente, depois dos anos 2020, né? A gente tá vendo basicamente nascer e se desenvolver uma trilogia que provavelmente vai... Trilogia talvez, né? Uma saga que vai... Vai ter. Que eu não sei se vai ter mais que isso. Sim. Mas tá vendo nascer e se desenvolver agora, vivos, uma saga que provavelmente vai ficar pra história, assim, sabe? E é uma coisa que, assim, nós temos um recente 17 anos, eu tenho 22 e o Mal também. E a gente não viu nenhuma dessas sagas grandes, a gente pegou A gente viu fragmentos. Marvel, mas a Marvel, a Marvel não é a mesma parada, a Marvel é um... Eu não peguei é tão... muito novo. Não é essa ficção, sabe? Não é ficção Então, a gente loucura, tá vendo assim. uma história E a gente pegou fechada, só sequels de Star Wars. Então, né? a gente não é só fechada. O que a gente tá dizendo é que assim, a gente não teve a chance de acompanhar A gente ao pegou, vivo sabe o e que a a gente cores. pegou? ao vivo, o Star Wars, a gente teve ao vivo. Star Wars a gente pegou a sequels. trilogia da Disney, Hobbit a gente pegou a parte ruim, sabe? Tipo, Senhor dos Anéis a gente pegou a parte ruim, que é o Então, a Hobbit. gente não pegou de Rock pro Futuro, o Seminário É. Lua, essas coisas que a gente tá dizendo, sabe? Que são os pilares, os fundamentos da o ficção. sentimento que passa pra gente vendo Duna é que essa é uma desses tipos de saga. E Sim. a gente tá acompanhando E com eles certeza. no lançamento, sabe? Sim. Que é muito foda. O que é um É uma privilégio. emoção. Quando daqui a 30, 20 anos eles relançaram o cinema, eu achava, pô, já vi no cinema e vou de novo, sabe? Legal Sim. pra cacete, sabe? E é uma dessas que eu acho que tem a grandeza que merece, né? A história ser contada. E é contada por um diretor que sabe contar essas histórias de ficção, Eu vou sabe dizer, contar essas histórias eles não grandes. inventam nada que a gente não viu, mas eles fazem tudo de um jeito Perfeito. primoroso que a gente não costuma ver. É um É triunfo. a mesma coisa que você vê, eu não tô comparando, tá? Mas é a mesma coisa que você vê Cidadão Kane hoje em dia, que você fala, tem várias coisas que esse filme faz, mas esse foi o primeiro. E é a mesma coisa, o filme não foi, mas a história, o conceito, tudo foi muito até antes o dos jeito, outros. A gente já viu várias coisas em diversas outras obras que acontecem nesse filme, só que a gente Sim. tá vendo, só que a gente nunca, não é sempre que a gente vê do jeito que é feito, que é de jeito primoroso, do jeito com cuidado. Sim. Tecnicamente esse filme ele é grandioso. Ele é grandioso em tudo, né? É um triunfo. Tudo, É um triunfo. Tem takes grandiosos, tem cenas grandiosas, tem ação grandiosa, tem Atuações grandiosas. grandiosas. Então assim, É a culminação Efeitos da especiais. direção, dos efeitos, da trilha sonora, da fotografia, tudo. Tudo funciona. E ele escalona, sabe? Querendo comparar um pouco com o primeiro, que a gente já falou isso algumas vezes, Sim. o primeiro, ele é bom. Eu acho que o primeiro, na verdade, ele só é tão bom porque ele tecnicamente é excepcional. Porque eu acho que se ele fosse um pouco pior tecnicamente, ele não seria um filme tão bom assim. Porque eu acho Se que não ele tivesse é o carinho, o cuidado, ele é ia ser... porque ele é muita preparação.
Pra Sim. nesse daqui os caras conseguirem ir tudo direto, sabe? Não precisar preparar muita coisa e só ir direto pro... Mas é uma preparação muito bem feita, porque você chega nesse filme, você sabe quem são as pessoas. Se você viu recentemente, né? Você sabe quem são os personagens, você sabe o que é esse mundo, você sabe dos arredores, sabe? Você obviamente As a gente motivações. descobre. As motivações, você descobre novas informações, claro. Mas o conceito tá na sua cabeça já. Isso. E é uma obra que é difícil de você entender o conceito. Então, eu acho que eu agradeço o primeiro filme por fazer isso. Ele meio Ele que se explica muito sacrificou bem. pra a gente ter esse segundo. E eu acho que Ele só é funciona. tão bom porque ele é excepcional tecnicamente. Porque E eu também diria que- ele explica muito bem, Sim. não é confuso. Eu lembro que eu comecei a ler o livro já uma vez, e eu lembro que eu ficava tipo, tá, mas isso aqui é o quê? Isso aqui, mas eu não sei. O que? Eu não tava entendendo, não tava conseguindo visualizar direito. Sim. Mas o primeiro filme ele entrega muito bem, ele consegue te fazer entender perfeitamente cada detalhe desse mundo E nesse gigantesco. segundo eu acho que ele é muito bom porque em todo momento ele é o acontecer, finalmente, né? O acontecimento tá Tá acontecendo. tudo acontecendo sabe? aqui, né? E aí, tipo assim, o terceiro ato dele é... A última hora é dispara, fantástica, sabe? pô. Porque o filme todo ele é bem bom, mas Eu acho era que o no último era o momento, Fade. Eles souberam guardar as melhores coisas pro final ali. E, cara, 2 horas e 40 que, assim, passaram uma delícia, assim. Tinha uma hora que eu tava olhando e eu falava, eu não sei quando. Eu parei pra pensar, falei, nossa, eu não tenho ideia quanto tempo já passou e eu não quero saber, tá ligado? muito Continua. Mas enfim, resumindo, sem spoilers, vale a pena ver? Com certeza. Vale a pena ver no cinema? Cara, Com certeza. aproveita que tu tá no cinema. Aproveita. Sabe? Aproveita no cinema porque você pode ter a maior televisão de todas, mas, pô, esse filme tem uma trilha sonora absurda e tem uma mensagem de som muito Irmão, o forte. chão tremeu. Muito forte. Então, se você sente tremer no seu peito, sabe? É. Isso você não vai ter na sua casa. Cara, não e tem se- como ter. Não, e Sem se seus você- vizinhos reclamarem, não tem como É. ter, né? E se você puder, se você puder, óbvio, vem IMAX, É isso. vem IMAX. É. Se você puder, tipo se tiver, Oppenheimer, vai se tiver a ver IMAX. condição, pega aquele dinheirinho, vale a pena, cara. Vale a pena. Se você gosta de ficção, se você gostou do primeiro se Duna, gostou né? do primeiro, é assim. Esse aqui é um prato cheio. É um prato É. cheio, exatamente. Se você não gostou, eu já não sei se você ia ficar tão envolvido. Quem já não se envolveu tanto com o primeiro, talvez goste mais desse, mas também não fique tão impressionado. Mas quem gostou, quem já tava dentro do universo, Pô, é garantido. Vai, é é isso. garantia mesmo. Então é isso, essa sessão sem spoilers, vou dar um tempinho pra você que não quer saber exatamente o que acontece na história sair do vídeo, gostaria de agradecer aí a sua presença e assiste Duna, volta aqui pra você ver a nossa opinião sobre os acontecimentos aí do filme. Então, bora! Sensacional. Nossa, eu falei, pô, o que o Nolan tá agradecendo a todos os deuses do planeta que Duna 2 foi adiado e não tá concorrendo com Oppenheimer no Oscar é brincadeira, pô. Que ia dar um trabalhinho. ia dar um trabalhinho real. Ano que vem tem uns prêmios garantidos aí, na minha opinião. Pelo até menos agora. nas categorias técnicas, sim. Nas atuações, acho que nenhum seria indicado. Eu acho que Não, infelizmente não. fotografia, talvez mixagem de som, porque eu acho Diretor Sim. se pá consegue. Diretor consegue, eu acho. É. Eu acho que o primeiro foi, se eu não me engano. Enfim. Enfim, vamos lá. Falando sobre a história, né? Vamos falar sobre a história. A gente viu História foda. no primeiro filme o plot do Imperador contra a Casa Atreides. Lá em Arrakis, ele leva ele de propósito, acaba com todos. A gente acha, a gente não, né? Que a gente sabe, mas eles acham que toda a linhagem quebrou. E aí a gente vê, né, dessa vez o Paul e a Jessica, né, a mãe dele, se entendendo dentro dos Fremen, né? E é uma parte que começa o filme desse jeito que eles têm que aprender mais os costumes e tal. E ele tem se uma provar certa... também pro povo, né? Sim. Exato. E eu acho que é feito muito bem essa... Ele começa, tipo, todo mundo zoando ele e no final do filme ele é um deus, tá ligado? Sim. Feito Messias, muito... né? É muito devagarinho, mas dá pra ver as mudanças, é Sim. muito legal. Perdão. E é muito legal a gente ver esse começo justamente pra... Primeiro, já é um começo que a gente entende exatamente como os Fremen funcionam, porque o primeiro era O muito... primeiro O primeiro filme, filme era muito mais boato do que realidade, né? E aí a gente vê exatamente tanto... Aí eu acho que começa a separação dos dois personagens que têm jornadas muito interessantes no filme, que é o Paul, que é vivido pelo Timothée Chalamet, e a Jessica, que é vivida pela Rebecca Ferguson. Que Eu estão amo a muito Rebecca bem. Ferguson, e pra mim ela tá maravilhosa nesse filme. Não, os dois. O Timothée Chalamet deu aula. Nossa, e... O elenco, vocês estão vendo aqui atrás, né? Eu acho que é engraçado, porque pra mim... Fraquíssimo eu o não elenco. sei, talvez eu não tenha visto todas as coisas que o Timothée Chalamet já fez na vida dele. Mas assim como o personagem dele, o Paul Atreides, ele tem que se provar pro povo, eu acho que o Timothée Chalamet usou esse filme pra se provar como um ator grande. Assim, E ele sabe? conseguiu.
E eu acho que ele consegue. Tipo assim, Eu vou falar que ele é um dos grandes nomes, mas eu acho que ele tá nesse caminho. Essa sabe? aprovação começou com o Wonka e agora tá aqui. Porque no Wonka a gente falava, será que ele consegue liderar um filme? É, cara, será que ele ele tem esse consegue. poder? Eu acho que ele conseguiu, sabe? Será que ele consegue ser a estrela? E ele conseguiu. Eu ainda não sei dizer se eu já afirmo ele como um dos grandes nomes, mas eu acho que tá. Ele tá vindo, virando, sabe? né? Eu aposto aqui, eu acho que um dia ele ganha Oscar por alguma coisa. Talvez Se ele algum não se dia. perder no caminho aí, se não fizer filme de herói, ele ganha Oscar, pô. Se ele se manter Na linha. o agente dele de hoje em dia. Nossa, que agente, hein? Que agente. O cara só Caramba. faz filmaço, pô. Ele é Warner, então assim, ó. Sim. Mas ele é muito bom, pra mim é a grande atuação da carreira dele. Ele é um cara que ele transita muito, assim, ele faz de vez em quando um filme mais indie, que ele tem aquele com o Steve Carell também, Sim, que é sim. muito aclamado. Aí ele vai pra um blockbusterzão como Duna, e aí depois vai pro Musical, Wonka. Wonka, que é mais um musical. É um cara que ele tá atingindo a E versatilidade. agora um grande blockbuster, né? Absurdo. Então, cara, e pra Fantasia, mim, né? eu gostaria de dizer, é muito importante que a gente tenha um filme como o Duna 2 nessa era pós-pandemia, que a gente tava vendo essa experiência do cinema sendo diluída Eu e a acho falta que- de Eu blockbusters. acho que o Duna pode dar uma juntada Vai nas voltar. pessoas, talvez. Sim. Tipo um Senhor dos Anéis, sabe? Eu vou falar vários que depois dos anos 2020 começaram muito bem. A gente teve Oppenheimer, a gente teve o Avatar mesmo, né? Que é blockbuster e é um daqueles que você precisa ver no cinema. O Top Gun Maverick, agora esse. Que bom, cara, que bom. Que bom, que bom. Eu, como fã de cinema, fico muito feliz, né, com isso. Eu vou dizer, será que eu já chego a falar que eu não gostei do filme? Vamos indo. Eu vou dizer que a única Eu tenho uma crítica que criticazinha eu tenho, também. uma criticazinha que pra mim, os vilões, em dado momento eu fiquei meio, tá, mas quem que é o vilão principal disso? Porque ele transita muito, sabe? Porque tem o... Que é o Imperador, é o Barão, é o Fade. Tem o Barão, aí tem o Drax também, o Dave Bautista. É o Raban. Tem o Rabão, o Dave Bautista, só que o Dave Bautista já me jogaram pra merda aí também. Aí depois tem o Austin Butler, sabe, tipo... E aí depois tem o Imperador, sabe? Eu acho que ele meio que se perde em quem que ele quer... É meio difícil quando você não tem um antagonista principal, né? Sim. Parece que o filme, Paul a é o partir- inimigo do mundo, só que não fica tão claro pra mim em algum Sim. momento, sabe? A partir do momento que o Fade, né, vivido pelo Austin Butler, ele é Eu achei que introduzido... ele ia ser o principal e ele até que tem um momento de principal. Ele é um né? principal secundário do Imperador, né? Então, Eu acho que é meio isso, Fica né? meio assim, né? Tipo, Sim. Só que ao mesmo tempo que ele é o principal secundário, o Paul já derrotou o Imperador nesse, sabe? Os vilões do filme antigo, eles são meio escanteados nesse, que é o Barão Harkonnen e o Raban, né, que é vivido pelo Dave Bautista, que são os vilões principais do primeiro. Eles estão mais de lado e aí tem um acho que pouquinho era- mais de Imperador, É. tem um pouquinho mais do Fade, e aí fica mais nessa, né? Fica Eu meio... acho que era mais fácil ter matado o Dave Bautista no começo do filme, sabe? Eu acho, porque eu acho que ele sobrou um pouco. Sobrou, chegou acho que no final, vamos precisar resolver isso aqui, aí vamos resolver, sabe? Eu acho que sobrou. Entre Talvez eu ele teria e matado ele no e começo o do Gurney. filme, mas assim, não é nada que assim, eu fiquei, caramba, Cara, isso tá não muito Já Não. bom. aproveitando seu gancho, eu vou falar a minha crítica. Pra mim é um pouquinho de pacing. Eu acho que o filme ele tem um probleminha no sentido de que... vê se vocês pegam isso. Tipo, quando acontece uma cena épica... Tipo, pega o Paul mesmo montando no verme, ou alguma coisa assim que, tipo, a sala treme, as coisas assim. Você não sabe Ele, quando é o ele ponto corta máximo. pra uma cena que é muito silenciosa, ou é muito Eu lenta. acho que eu não sei se eu entendi o seu ponto. Aham. Eu não sei se eu concordo. Eu vou dizer porque eu acho que eu gosto. Eu acho que eles fez até um pouco demais, mas talvez Sim. podia ter feito de menos. Talvez por isso te incomodou, mas eu gosto Acho que dele talvez querer seja a quantidade. Dele querer fazer pra, tipo assim, Mostrar a Não, grandiosidade. dá uma virada, assim, sabe? Tipo assim, beleza, a gente tava numa época aqui, agora corta pra vamos lá acalmar, Sim. e depois a gente vai construir mais uma época, assim. Sim. Então é meio que dá pra fazer esse choque, assim, de... Tamo num negócio épico, agora vamos acalmar e vamos começar a... Talvez se ele tivesse feito... Ele fez muito isso, talvez se ele tivesse feito menos, teria sido Tem mais uma hora que legal. começou a me incomodar, porque aí você sente um pouquinho de Mas eu fatiga, entendo o seu sabe? ponto. Mas é o que você falou, aí depois constrói pra uma outra que já tá vendido de novo, né? Sim, e esse filme é cheio de set pieces grandiosos. Deu um leve probleminha aqui onde a gente tá gravando, mas vamos recomeçar o que a gente tava falando sobre... que pra mim uma das melhores partes do filme, e é realmente o pilar, ele teria que funcionar por causa disso, que é o fato, é como eles trabalham a fé, a religião e a profecia. Porque a gente vê muito no cinema essa coisa da profecia, do escolhido, e o Messias que vai salvar a O gente. próprio Avatar, né? Vários filmes, Matrix, Avatar, próprio Star Wars de vez em quando Jogos. também. Jogos como God of Praticamente War. tudo usa esse negócio de Que jornada. é isso, a jornada de herói. E aí, justamente por causa disso, a gente pega um cara que não é o herói, que é o Paul, e também uma profecia que não é, tipo, caiu do céu. Vai ganhar também. É manipulada no caso aqui, a Lady Jessica, né, que vira a reverenda mãe.
e outras, né, Bene Gesserit, que fizeram isso durante anos, né? E eu acho muito legal como eles plantam e cultivam isso, né? É um comentário muito forte também sobre como isso também é feito no mundo real, né? E eu acho que aqui é muito legal porque isso começa, ele fala, não, eu não sou o Messias, não sou o Messias. E aí ele começa a acreditar por conta dele, por conta da mãe. E ele se chama de Messias no final. E aí no final ele assume realmente essa figura. Mas é uma coisa que não é tipo, ele cumpriu a jornada do herói dele. Tipo, não, é uma coisa então, que é isso que eu ia totalmente manipulada. Não, tipo, que não é aquela coisa, tipo, no final que ele vai virar o grande herói que vai salvar todo mundo. Não, a profissão é um inferno, assim. É horrível, é uma né? guerra, Ele vai virar um novo conquistador, que é aquela coisa que estava sendo repetida e sempre é repetida, né, pela história. Então eu acho muito, muito interessante, é um dos pilares do filme, e a gente vê, é legal que o filme é longo e a gente vê essa progressão. Eu acho muito acertado, eu gosto de como a Zendaya reage à mudança dele, sabe? Sim. Que tem aquelas analogias, né, Sim, do o que filme eles tem falam. muito, é o que você falou, né, o roteiro bem escrito, né. Tem vários comebacks, né, tanto do filme anterior, coisas simples como o Gurney e o Paul, né, dele reconhecendo passos dele. Até o desenvolvimento de alguns personagens que não eram importantes no primeiro. Tipo, a Zendaya, ela mal aparece no primeiro. Sim, a Zendaya tava mais pra aparecer no pôster, Eu acho ela uma das melhores personagens e ela tá no filme inteiro, assim. E me deixou muito intrigado pro Duna 3, né, se tiver. Vai ter. Né? Vai ter, né? É muito legal como o Duna 1 começa com ela e o Duna 2 termina com ela, sabe? Que ela não é o Paul, ele não é de Arrakis, sabe? Ela geralmente o protagonista é o cara que às vezes representa o espectador que tá vendo o que tá acontecendo. Sim. Pra mim, nesse caso, é a Zendaya que faz isso, sabe? Ela que tá vendo a mudança do Paul Atreides, sabe? Ela que tá acompanhando, tipo, ela gostava do Paul Atreides no começo. Sim. Agora ela já tá tipo, cara... E eu acho legal como ela sempre é uma cética. Ela não acredita desde o começo e fica até o final achando que é tipo, besteira, sabe? Ela viu que tudo aconteceu da profecia, só que mesmo assim ela fala, não, caguei. É tipo... Muito legal. Mas acho que a gente podia já fechar com nossas notas já, né? Eu acho que sim. Fazer uns shoutouts, né, finais. Pra mim, a gente não falou tanto da fotografia, mas o trabalho que o Greg Fraser fez aqui é inacreditável. Ele que já tem filmes excelentes no currículo, que é sempre o elogio, é a fotografia. Então a gente tem The Batman, Rogue One, o próprio Resistência, que a gente tem review aqui no canal, que o filme não é tão legal, mas uma das melhores partes é a fotografia. Sim. Duna 1 e agora esse aqui também. Então isso tem que ser... um bom currículo, né? E o Hans Zimmer também, que eu não sei o que ele tava cozinhando, mas... É que ele já é absurdo, mas aqui ele tava esperado. O Hans Zimmer ele já tem um currículo insano, né? O filme ajuda a trilha sonora a ser mais valorizada, né? Sim, e aqui com certeza. É muito bem utilizada todas as trilhas que ele faz. E agora toda vez que eu ouvir eu vou lembrar desse deserto laranja, amarelo. Muito foda, mano. Não, é muito legal, é muito legal. Que mais? Deixa eu ver se tem... pra mim também um último destaque final que a gente não conseguiu encaixar aí na review é a luta entre o Fade e o Paul, né? Que é uma coisa que... Não tem trilha, é no seco e é muito foda. E é um dos combates mão a mão mais impressionantes que eu vi nos últimos anos, assim, de cinema. Não, você fica na ponta da cadeira, eu tava louco. Você fica na ponta da cadeira e você vê que é muito ensaiado entre os dois atores e é muito bem feito. E também tem um dos meus callbacks favoritos. Também é entre, inclusive, o Gurney e o Paul, lá do primeiro filme, que é da faca, né? Tipo, o Paul achando que ele tá com a vantagem e aí no fim ele tá sendo, né? Tem a faca embaixo ali também. Então é muito legal. É um dos meus callbacks favoritos também. É amarrado, né? Muito legal. E é isso, vamos de nota então. E minha nota é 9. 9? 9, fechado. Mas por conta desse... Eu vou dizer que é 9 por conta de tudo que eu falei. Eu elogiei tudo que eu tinha pra elogiar e critiquei que pra mim os vilões são um pouco confusos em quem que é realmente vilão, sabe? Sim. Pra mim... Quem é o vilão principal, né? Porque os vilões a gente sabe quem são. Eu só digo que eles não sabem me dizer quem que realmente é o... A gente tem que focar, sabe? No antagonista, sabe? Sim. É meio confuso pra mim. Então vai você. Não, vou deixar a minha por último. Quer deixar por último. A gente sabe o que ele vai falar. O cara tá apaixonado pelo filme. Então, eu tô muito em dúvida ainda. Eu não sei exatamente se fico no 10 ou se eu vou pro 9,5. Pra mim é muito... A gente falou, 10 é sentimento. E quando eu saí, a gente sempre fala isso aqui no canal, né? E aí quando eu saí da sala, eu não queria sair da sala, né? Esse que é o ponto. Tipo, você fica lá, você tá envolvido na história. Eu acho que assim... pra deixar bonito eu vou fechar no 10. Que assim, esse negócio do pacing que eu falei é a única coisa que levemente me incomodou. Mas o resto eu tava lá, eu tava dentro. Então pra mim esse é um dos filmes mais impressionantes assim, de ficção que eu vi nos últimos anos. E eu vou lembrar dele, já quero ver de novo, quero ver no cinema, quero ver quando chegar no HBO Max também, no Max, né, agora. Enfim, acho que pra deixar bonito eu vou deixar no 10. Não, exatamente, parecido com a sua linha de pensamento, meu não tem como falar outra coisa além de 10, porque
É como você disse, 10 é sentimento. E não tinha nenhum outro. Eu ficava. Normalmente eu fico fazendo isso no filme, que eu vou vendo filme e aí eu penso, tipo, que nota que eu vou dando pro filme enquanto ele tá passando, pra eu ver como que a minha nota progride. Então, tipo, por exemplo, Ferrari que começou num 7, foi pra um 9, aí desceu pra um 8,5. Sim. Mas nesse filme eu tava, tipo, tá bom, começo, até agora tá 10, até agora tá 10, até agora tá 10. E nenhuma parte do E filme aí desceu quando chega pra na mim. última hora, a gente falou, a última hora é impressionante. Não, é um triunfo e esse filme é sensacional. Eu tava. Nossa, eu não tenho nem o que falar. Eu não Então sei é o que isso. falo. O meu 9,5, né, no Letterboxd fica como 10, né? Porque pra mim é do 9,5 até o 10 é os 5 estrelas, né? Mas pra mim é isso. Gostei demais. Quero saber a sua opinião também sobre Duna Parte 2. Você é mais do nosso time? Você acha ele superestimado? Quero saber aqui a sua opinião também. Se inscreve no canal, dá like e compartilha também, que isso ajuda demais o projeto Millennial Pop. E é isso, gente. Obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.